Olá, professora e professor. Eu estou aqui hoje para falar sobre algo que foi provado que funciona em vários estudos dos Estados Unidos e da Europa, que é Active Learning, que é a aprendizagem ativa. Bem, mas antes de realmente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem as novidades. Então, por favor, só se inscrever. Bem, então o que seria a aprendizagem ativa? Seria várias propostas pedagógicas que estimulam e potencializam a participação do aluno em sala. Ou seja, você, professor, dar uma aula menos expositiva e encorajar mais os alunos a participarem, fazendo mais perguntas, dando mais exercícios, tarefas, desafios, projetos para eles irem em busca do conhecimento para atingir o objetivo estipulado, né, por você. E é também extremamente importante para fazer com que essa proposta realmente funcione, conversar bem com os alunos e explicar o que eles devem fazer em sala e explicar o que você espera que eles aprendam e como. Geralmente os alunos respondem muito bem essa proposta, porque no início parece que eles vão ter mais trabalho, mas eles gostam de ser ativos, eles gostam de participar. E eles vão perceber que tudo aquilo que eles falam na sala de aula vai ser importante. Então, eles acabam realmente reagindo muito bem a essa proposta, se for feita realmente com muito cuidado. Então, você pode perguntar, então é simples aplicar essa proposta? No começo, não, porque é necessário fazer um planejamento com muito cuidado e deixar muito bem claro os objetivos que você quer atingir com essas atividades. Bem, então para deixar um pouco mais claro, eu vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, eu vou começar um tema novo, a independência do Brasil. Então, para começar esse tema, em vez de eu começar, o professor, começar a falar já sobre o tema, é importante começar fazendo perguntas para os alunos, para verificar até o quanto que os alunos sabem sobre aquele tema, o conhecimento dele prévio sobre o assunto. Então, por exemplo, pessoal, o Brasil sempre foi independente? O que é ser independente? Ele já foi colônia? De quem? De qual país? Que língua que a gente fala? Por que a gente fala o português? Enfim, e aí depois de várias perguntas, o professor pode começar a passar alguns pontos importantes para a sala sobre o tema. Seria interessante usar slides, uma apresentação, porque os alunos gostam muito dessa dinâmica. Mas aí você pode me perguntar, mas eu não tenho projetor nem TV na minha sala de aula. Isso às vezes acontece. Bem que hoje em dia o custo para ter essas coisas caiu bastante. Então, de repente, seria até interessante fazer alguma forma, de realmente arrecadar esse dinheiro e ter pelo menos uma sala na escola que tenha esse projetor ou que tenha a TV, o computador, porque aí você consegue realmente passar isso para os alunos. Mas, caso seja isso muito difícil, hoje, a maioria dos nossos alunos, se não for todos, eles já têm um celular, independentemente da situação financeira deles. O Brasil é um dos países que mais compra celulares. Então, se os alunos realmente tiverem celular, você pode fazer essa apresentação, passar em PDF e aí criar um link para passar para os alunos. Eles podem assistir, ver essa apresentação durante a aula através do celular. E se não for todos os alunos que tiverem no celular, eles podem fazer em dupla, por exemplo. E é claro, pedir com antecedência que eles levem o celular para a sala de aula. Então fica realmente muito mais diferente essa aula, de uma certa forma, usando uma coisa que eles adoram, que é o celular, e eles conseguem acompanhar muito mais o que você está falando da apresentação, porque eles têm a apresentação com eles e eles estão acompanhando, tá? Bem, se vocês tiverem uma dúvida sobre como fazer isso, passar o PowerPoint, a apresentação em PDF, pegar um link, como passar isso para os alunos, entre em contato comigo, tá? Deixa uma mensagem aqui, ou manda um e-mail para mim, ou entra na
na minha página, né, que é www.professorideal.com, e aí a gente vai conversando, eu vou podendo ajudar vocês. Bem, então aí durante essa apresentação, que tem pontos importantes, né, sobre esse tema, é importante sempre pedir e estimular a participação dos alunos. Então não ficar mais do que 5 minutos falando com eles. Sempre fala alguma coisa e já questiona alguma coisa daquele ponto que você comentou. Já, até para verificar se eles estão entendendo. E quando você questiona os alunos o tempo todo, você faz com que eles fiquem mais atentos, né? E que eles não fiquem viajando e aí não mais prestando atenção em você. Uma outra coisa também que é importante, quando você finaliza, né, passar esses pontos importantes, seria interessante dar um texto para eles lerem em grupos. Pode ser mesmo em dupla ou em grupos de 3 e 4, que também funciona muito bem. E é claro, o tamanho desse texto vai depender da idade das crianças, né, dos adolescentes. Mesmo para o Fundamental 1, pode ser um parágrafo, alguma coisa que acrescente o que você comentou sobre aquele tema. E aí eles vão ler, eles podem escrever um resumo, por exemplo, e depois eles vão expor o que eles leram para o resto da classe. É claro, você vai ter vários assuntos diferentes, tá? Vários textos diferentes, então os colegas vão aprender com os amigos, né, na sala de aula, porque eles vão ouvir o que eles leram. Depois dá para fazer também com que eles levem algum texto para a sala de aula, para casa deles como tarefa, para eles lerem e para trazerem na próxima aula. Essa tarefa, esse outro texto que eles vão levar para a sala de aula, eles podem escolher. Isso é uma das ferramentas na aprendizagem ativa que é extremamente importante, da escolha para os alunos. É claro que não escolhas ilimitadas, mas, por exemplo, 4 tipos de textos, e aí eles podem escolher o texto que ele vai querer ler em sala de aula. É claro, sempre observar que os textos que você escolheu, professor, vão ser escolhidos pelo menos por alguns alunos, mas isso acaba sendo mais fácil de administrar. Mas essa escolha também é extremamente importante para os alunos, eles adoram escolher. E aí eles podem levar esse texto ou fazerem pesquisas, né? Eles podem também pesquisar, dependendo dos alunos, é até mais interessante fazer a pesquisa sobre um tema, que também eles podem escolher entre algumas opções. E em casa, eles podem também fazer perguntas sobre esse tema ou sobre esse texto que eles leram, e na próxima aula eles podem fazer eles vão trocar os textos. Então, quem lê o texto A vai ler o texto B, e quem lê o texto B vai ler o texto C, e é assim por diante. E aí, depois que eles leram, em grupo também em sala de aula, na próxima aula, os alunos que leram, por exemplo, o texto A, eles vão fazer a pergunta para os alunos que estão lendo o texto A ali naquele momento em sala de aula. Assim, eles vão realmente aprender uns com os outros e acaba sendo assim uma troca extremamente importante. Tem outras técnicas que eu vou me aprofundar um pouco mais no meu blog, no meu canal www.professorideal.com, e eu vou abordar um pouco mais sobre essas outras técnicas. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, por favor, compartilhem esse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!